As pessoas que interagem com os narcisistas sem, de princípio, depreender traços da anomalia que os narcisistas apresentam, principalmente os mais crônicos e intensos, são aquelas pessoas que carregam um grande déficit de autoestima. Sim, são pessoas que, seja por abandono, seja por rejeição, vivenciaram situações traumáticas de distanciamento, possivelmente de figuras emblemáticas para a estruturação da psique dela no curso da infância e da adolescência, ou tendo um papel insuficiente, ou tendo um papel castrante e sufocador, que isso deu conta de criar vulnerabilidades e suscetibilidades que a pessoa, na sua não consistência interna, a primeira impressão que uma pessoa com esse tipo de configuração tem na visualização e no contato com um narcisista é que é de admiração, porque tem nele uma figura de certeza, de posicionamento, uma figura de propriedade, uma figura que carrega ali uma expressão de contundência que entra numa relação de impressão admirativa numa pessoa que carece justamente disso, pela falta de consistência em relação a esses déficits vividos no passado. Então, essas pessoas, geralmente com esse teor de subjetividade, elas acabam entrando no alçapão da armadilha da convivência com uma pessoa narcisista pelo viés da admiração. Porque uma pessoa narcisista, enquanto ela não é detectada como tal, o esboço geral da sua energia e do seu comportamento é de uma pessoa extremamente segura, extremamente resolvida, que carrega uma certeza indubitável e inquestionável em relação àquilo que propõe, em relação àquilo que fala, principalmente quando se trata de defender e de impor os seus próprios interesses, importâncias e prioridades. Ora, isso é o que uma pessoa com uma fragilidade egóica é tudo o que ela desejaria. Por isso é que eu vejo alminhas frágeis e alquebradas casando com narcisista, sendo fisgadas pelo anzol da admiração. Porque na sua primeira impressão, na relação com o narcisista, a mensagem que passa para elas é de que é uma pessoa confiante, é de que é uma pessoa, né, pulsante, que ela vai, pô, caramba lá, tudo que eu não sou. Ah, que maravilha, eu tenho. Essa pessoa tem o que me oferecer. E aí mal sabe que ela está entrando no labirinto do rei Minos, sem o fio de Ariadne, né? Porque quem dera, né, ela tivesse o fio de Ariadne para entrar, mas, né, e se encontrar o Minotauro, pelo menos saber voltar, mas ela entra no labirinto do rei Minos sem o fio de Ariadne, e aí fica trancafiada lá dentro do labirinto e com o Minotauro vivo lá correndo atrás dela. É um horror. Isso porque o narcisista ele me lembra muito, vocês lembram daquele filme O Crepúsculo? Eu acho que deve ter sido no primeiro, eu não vou lembrar o nome dos personagens,
mas eu creio que tenha sido no primeiro filme, no primeiro episódio, onde aquele protagonista que fazia o papel do vampiro interage com aquela que também era a protagonista, que era a menina, né, que estava lá inebriada, e os dois, mesmo de uma raça diferente, estavam vivendo ali uma experiência de enamoramento. E aí chegou um momento que o vampiro mostrou para ela assim uma espécie de glória dele. Ele começou a reluzir em brilho diante dela e ela ficou assim fascinada. Mas ali ele chegou e disse assim para ela: você tá vendo essa beleza toda aqui? Ela: tô. Então, isso tudo aqui é só para comer gente. É só para devorar a presa. É para atrair e devorar a presa. Estava ali um vampiro tendo um surto de honestidade. Né? Coisa que o narcisista não costuma ter. Porque ele opera basicamente com essa mesma engrenagem. O narcisista, ele reluz como confiante. Ele reluz como alguém resoluto e com propriedade. Mas aquilo dali é só para engalfinhar a presa. Né? É só para... aqui o meu amigo Jefferson, aqui, que está pelo codinome de desenhador virtual, ele já me deu um nome. O nome do ator lá é o Edward Cullen, né? Cullen, não saberia a expressão, mas só para identificar, né? Que eu creio que vocês já localizaram aí até o trecho do filme. Espero que sim. E o narcisista, ele tem essa representação. Ele chama a atenção, mas aquilo dali é para aprisionar. E depois que aprisiona, começa uma interação de barganha entre os envolvidos, onde o narcisista, depreendendo, consciente ou inconscientemente, a dependência da pessoa que está com ele, dos seus elogios e da sua afirmação, ele então passa a trabalhar com ameaças de humilhação. Ele começa a esboçar argumentos difamatórios e depreciativos como forma de atiçar e manipular a vítima a corresponder com aquilo que ele quer e com aquilo que ele tem interesse. E aí inicia-se uma relação de sequestro, porque sequestro psicológico, porque a alma da vítima fica alienada ao olhar do narcisista, de modo que ela será aquilo que o narcisista afirmar sobre ela. E é só você parar para pensar. Por exemplo, existem pessoas cuja ênfase de vida está no emprego e na realização profissional, porque incutiram na cabeça dela que sem uma boa posição ela não é nada. Então a sua concepção de eu foi criada a partir dessa associação de que para eu ser eu preciso ter uma projeção profissional. É a configuração perfeita para ela encontrar um chefe narcisista. E que ele, entendendo que essa pessoa tem essa relação de dependência e necessidade com aquela interação e com aquele trabalho, então ali começa toda uma relação de exploração, de abuso e de sequestro. Porque a pessoa fica desesperada em ser mal interpretada
por aquele que ela vê que detém o poder de destruir aquela conjuntura que ela associou ter participação essencial naquilo que ela é. E é aí que entra a armadilha da coisa. Se tiver ficando muito complexo para você entender, porque eu sei que eu estou aqui versando sobre os escaninhos do funcionamento psicológico da coisa, tira depois um outro momento e assiste novamente isso que eu estou falando para você pegar o esquema. Porque de uma certa forma, quem já vivenciou ou conhece o fenômeno, eu tenho certeza que está entendendo o que eu estou dizendo. A mesma coisa, por exemplo, acontece muito numa relação entre pais e filhos. Ora, geralmente os pais, ou quem cumpre a função de pais na vida de crianças, cumpre uma função mágica, sobretudo na infância. Isso porque na infância a criança ainda está desprovida da construção de uma personalidade, de uma concepção mais madura e concreta de eu. Logo, esse eu é formado a partir da relação dela com o olhar dos pais. Por isso, não é incomum, inclusive diga-se de passagem, é normal que os filhos enxerguem nos pais uma afirmação mágica, porque o que eles pensam, o que eles falam e o modo como eles agem possui um poder estruturante para a personalidade e para a subjetividade da criança. Então, só que o que acontece? Embora isso tenha pertinência com a infância, muito dessa dinâmica se prolonga a vida adulta fora. Assim como inúmeras outras coisas que são mecanismos típicos e formados na infância e que perseveram vida adulta fora. E aí chega na fase adulta, o filho ainda está sequestrado por aquela afirmação, de modo que se ele violar qualquer direção, colocação, pedido ou vociferação daquela voz paterna ou materna, ele experimenta aquilo como um dilaceramento do próprio eu, no modo como o eu dele fica alienado ao olhar daquela mãe e daquele pai. Obviamente que com isso eu não estou querendo dizer que para uma pessoa amadurecer ela tem que jogar pai e mãe às favas. Não, não. Por favor, não me interpretem sob a ótica do 8 e do 80. Não. Nós somos sim convidados a uma saudável e progressiva emancipação psicológica dos nossos pais, onde a gente aproveite da melhor forma possível as virtudes que eles nos legaram e que a gente reveja da melhor maneira possível as tendências disfuncionais que eles nos legaram. E isso com bom senso e com reflexão. Agora, o que eu estou dizendo aqui são aqueles filhos que não conseguem criar uma concepção de eu saudavelmente emancipada do olhar dos pais. E dependendo do modo como esses pais sejam adoecidos, esse filho se autoanula e se deforma, tentando corresponder àquilo que ele não é para satisfazer aquilo que os pais dele gostariam que ele fosse. Nem que para isso esse filho saia experimentando vida afora uma série de sintomas e achaques psicológicos. Enfim, eu sei que nós poderíamos desdobrar de inúmeras formas, falar aqui de marido e mulher. Marido e mulher, então, isso aí é o mais clássico. Não são poucas as pessoas que
desenvolvem a concepção de que se ela não se relacionar com alguém, ela não é ninguém. E dependendo do modo como isso tenha uma forte associação com a concepção de eu dela, ela então se lança com uma carga de carência tão grande que, se somado ao fato dessa constituição fragilizada de ego, seja pelo abandono ou seja pela rejeição no passado, ela enxerga um narcisista como sendo o porto seguro que ela precisava e entra de cabeça numa relação que, com o passar do tempo, se configura num alçapão, numa armadilha para ela.